Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Thaís Sampaio e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco sobre uma das experiências mais transformadoras da minha vida. Na verdade, eu quero compartilhar com vocês coisas que eu aprendi em relação a isso. Eu quero começar com uma introdução aqui para vocês, contando um pouco sobre a minha história, sobre o que aconteceu, né, nesse período transformador da minha vida. E eu quero começar contando como que foi antes dessa experiência que eu tive. Basicamente, eu tive um relacionamento de 7 anos. Começou quando eu tinha por volta dos 18, 19 anos. E quando acabou esse relacionamento, eu tinha 25 para 26 anos. Eu passei 7 anos da minha vida nesse relacionamento. Eu amadureci muito, aprendi muita coisa. Disso é que nasceu a ideia de gravar para vocês aqui das coisas que eu aprendi com esse divórcio, com essa separação que eu tive. Basicamente, eu tive um relacionamento que no começo foi de 2 anos e pouco. Depois eu morei junto com essa pessoa por mais 2 anos e pouco, mais ou menos. E depois desse período de quase 5 anos, a gente oficializou com o casamento e teve inclusive cerimônia religiosa, cerimônia no cartório, enfim, foi oficializado. E 1 ano e meio, mais ou menos, depois de ter se oficializado o casamento, tanto no cartório quanto a cerimônia religiosa, o casamento acabou. Foi algo muito transformador nesse sentido, porque é como se eu tivesse passado por todo esse período e eu pensasse, poxa vida, acabou assim. Mas tudo tem um propósito, né? Tem coisas que não são pra dar certo, você só não percebeu isso no início. Durante os 7 anos que durou esse relacionamento, houveram muitas pausas, muita vontade de terminar nesse período. Eu sempre me dava conta de que eu tava pedindo pra terminar, pedindo pra não continuar naquela experiência, eu não queria aquele relacionamento, eu não queria, então eu pedi pra terminar várias vezes, só que eu não conseguia. Mas eu meio que já sabia de que aquilo não era pra dar certo, sabe? Quando as circunstâncias todas não são favoráveis, parece que tudo dá errado, parece que tudo tá sempre ruim, tudo é sempre um motivo pra brigar, pra reclamar. Aquele relacionamento já não estava sendo bom desde o começo, mas eu não estava me dando conta daquilo. Eu nunca conseguia, digamos assim, admitir de que eu precisava que aquilo acabasse. Eu acreditava de que quando eu casei lá no cartório, na cerimônia e tal, eu achei que ali as coisas iam mudar. Mas na verdade não mudou, não houve uma transformação, nem da pessoa que estava comigo e nem minha no relacionamento para que aquilo desse certo. E chegou um momento de que se tornou insustentável. O término foi o melhor mesmo, mas desde o começo eu já sabia, lá no fundo, de que aquilo não ia dar certo. E com isso tem o segundo aprendizado, né? Que é aquela famosa frase que diz: errar é humano, mas persistir no erro é burrice. Eu sabia que eu continuaria errando, estando naquele relacionamento, mas que seria burrice se eu continuasse naquilo. E também de que se eu saísse daquele relacionamento e cometesse o mesmo erro, eu estaria cometendo algo não inteligente, sabe? Porque eu teria que aprender algo com aquilo e depois aplicar isso na minha vida. De fato, terminar esse relacionamento foi como aprender algo e eu precisaria tomar isso como lição e não fazer isso de novo. Que pra mim foi fundamental aprender isso também. Você só acha que perdeu algo bom provavelmente porque você não teve algo melhor do que isso. Eu não tinha me dado conta de que eu perdi algo que naquela época eu considerava que era bom, mas que eu conseguiria algo melhor que isso no futuro. Mesmo que aquilo acabasse e que doesse e que eu sofresse naquele momento, eu passaria pela cura e eu provavelmente encontraria algo muito melhor do que aquilo. Dizem quando há pessoas que passam por relacionamentos tóxicos, de que aquilo meio que deixa a nossa visão muito limitada do que é o padrão de relacionamento que a gente merece, que é bom pra nós mesmos, sabe? Então eu não tinha me dado conta disso ainda. Eu achava que aquilo era o bom pra mim, mas eu não sabia que haveria algo melhor por vir ainda. Eu só precisava passar por um processo de cura para que eu conseguisse ser capaz de receber esse algo melhor, sabe? Muitas coisas só vão fazer sentido com o tempo. Então, no momento, a gente não entende o porquê daquilo. Não nos achamos merecedores de passar por aquilo. Mas, com o tempo, e provavelmente muito tempo, a gente percebe que foi o melhor pra nós. Eu passei por esse relacionamento por 7 anos, e depois desse relacionamento eu fiquei 3 anos sozinha. E nesses 3 anos foi o período em que eu precisei mergulhar a fundo em quem eu sou, em quem eu era, em quem eu teria que me tornar, me conhecer, me curar,
para que eu conseguisse superar isso, né? Muitas coisas não fazem sentido naquele momento, mas uma hora, quando você para pensar sobre o que aconteceu, e você já se deu conta, não, isso foi o melhor pra mim, com o tempo isso faz sentido. Tem uma das coisas que eu acreditava muito nesse relacionamento, de que os opostos se atraem. Isso é um completo mito, isso é uma mentira, porque eu me considerava totalmente diferente daquela pessoa que estava comigo. Eu achava que por ele ser totalmente diferente de mim, ele era um oposto e os opostos se atraem, mas eu estava enganada, porque pessoas que não têm a mesma visão, o mesmo objetivo, elas não crescem, elas não vão pra frente juntas, sabe? Então, eu tinha um objetivo de vida, eu queria algo pra mim que não era o mesmo que aquela pessoa queria. E embora nós parecêssemos diferentes nesse sentido, eu achava que era isso que faria com que desse certo, mas na verdade não. Então, não, os opostos não se atraem. As pessoas precisam estar juntas com o mesmo objetivo, com a mesma visão, embora sejam pessoas diferentes em questão de personalidade, escolhas por aí, mas precisa haver um objetivo em comum. Precisa ter algo em comum para que o relacionamento dê certo. E por último, por pior que seja a situação, pode melhorar, e isso só depende de você. Gente, quando esse relacionamento acabou, eu me senti a pior pessoa do mundo. Eu senti como se fosse o fim da minha vida. Mas quando você encontra um sentido pelo qual aquilo possa valer a pena e você lutar por aquilo, no caso, naquela época, eu lutei pela minha cura, eu lutei contra a dor, contra a rejeição. Eu me coloquei no lugar de responsável pela minha vida, responsável pelo que estava acontecendo comigo. Isso foi fundamental, me colocar nesse lugar de que a vida é minha e eu preciso dar conta disso. Lutar para que eu me cure, para que eu transforme a minha vida. É claro que não foi sozinha, eu passei por todo um processo ali de restauração, com psicólogos, aconselhamento, ajuda profissional, ajuda pessoal, amigos, enfim, que eu tive naquele período que eu estava passando pelo luto após o divórcio, que foram fundamentais para que eu conseguisse a cura. Então esse foi um trecho da minha história, né? Eu queria contar aqui para que vocês conhecessem um pouco sobre mim nesse sentido também, porque alguns vídeos aqui do canal eles contam um pouco sobre essa questão de cura, de processo, de escolhas, enfim, mas eu não tinha contado diretamente ainda o que tinha acontecido, então eu achei fundamental vir aqui compartilhar com vocês essa experiência, porque isso moldou boa parte do que eu quero compartilhar aqui com vocês também, que é essa questão de transformação, de cura, de ressignificar uma perda na vida. E hoje, né, a minha história se transformou completamente. Eu sou casada novamente, tenho 2 filhas maravilhosas, eu vivo muito mais do que eu imaginava. Então, para mim foi fundamental passar por esse processo e viver o que eu estou vivendo hoje. Meu marido não é maravilhoso? Sua filha não é maravilhosa? Todo mundo maravilhoso, Sigmund. Eu tenho uma família maravilhosa, um marido, sou casada novamente, tenho 2 filhas, vivo muito mais do que eu imaginava viver. Valeu muito a pena eu me propor a passar por esse processo de luto, passar pelo processo da cura, me restabelecer para que eu conseguisse receber muito mais do que eu imaginava e poder viver isso integralmente também. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que esse testemunho, essa história venha aqui para enriquecer e para inspirar vocês também, né? Inspirar pessoas que possam ter passado por algo parecido com o que eu passei. Coloca aqui nos comentários um pouco da sua experiência, o que você achou sobre esse vídeo e também ideias para vídeos futuros. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!